Olá, jovem jurista, meu nome é Ronaldo Bastos e eu sou o criador daqui do projeto Jovem Jurista. Hoje eu vou falar de um dos temas mais clássicos presentes nas faculdades de Direito, que é a relação entre o direito e a moral. Se em tempos mais antigos havia a tendência de considerarmos o direito e a moral como uma coisa única, sendo o direito um reflexo ou, no mínimo, subordinado à moral, dependente da moral, a filosofia do direito da modernidade traça uma trajetória cujas teorias são cada vez menos dependentes da moral. Vamos falar sobre isso? Podemos dizer que, em linhas gerais, desde a antiguidade até o início da Idade Média, tanto a moral quanto o direito estavam integrados à religião. Logo, um determinado ato tinha várias implicações religiosas, morais e jurídicas, sem ser possível determinar onde começava uma dessas ordens normativas e onde terminava a outra. Por isso dizia-se que, nesta época, as ordens normativas eram indiferenciadas, desprovidas de autonomia. O direito que existia, a que hoje chamamos de direito natural, era ainda um direito natural teológico, isto é, de inspiração divina, e a separação entre normas morais e jurídicas inexistiam. Pense, por exemplo, na questão do adultério, que era ao mesmo tempo um ilícito religioso, moral e jurídico. Mas, como argumenta o professor João Maurício Deodato, no seu ótimo livro Ética e Retórica, já na antiguidade podemos perceber o início de uma distinção entre as esferas normativas com o próprio Jesus Cristo, quando ele afirmou, perante o cobrador de impostos, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou quando, perante Pilatos, ele alegou que o seu reino não era deste mundo. Jesus estava querendo mostrar que uma coisa é a religião e outra é a política ou o direito. Porém, só nos primórdios da modernidade é que filósofos como Samuel Pufendorf, Christian Thomasius e Immanuel Kant iniciaram uma distinção estritamente filosófica entre o direito e a moral. Na aula de hoje, eu pretendo mostrar pelo menos 4 distinções entre o direito e a moral que foram apontadas lá no início da modernidade. E eu vou apresentar essas distinções na forma de dicotomias, ou seja, oposições. A primeira, interioridade versus exterioridade. A segunda, autonomia versus heteronomia. A terceira, incoercibilidade versus coercibilidade. E a quarta, unilateralidade versus bilateralidade. A primeira dicotomia que vamos trazer é a dicotomia existente entre a interioridade e a exterioridade. Esse nome aqui, exterioridade, alguns autores, alguns doutrinadores podem trazer com o nome de alteridade. Então, portanto, se liguem. Como vimos na nossa aula sobre a moral kantiana, que deve estar aparecendo em algum momento no seu vídeo, a moral revela uma completa coincidência, uma completa compatibilidade entre a consciência do indivíduo, isto é, o que ele pensa, com a sua atitude, isto é, com a sua conduta. Então, há um comportamento moral quando a gente age espontaneamente visando a observância da regra sem ser impelido por seu ninguém. Christian Thomasius foi um dos primeiros a perceber e propor algo deste tipo, ao afirmar no seu livro Fundamenta Iuris Civilis, de 1705, que a moral, âmbito pertencente ao foro íntimo ou à interioridade, diz respeito àquilo que se processa no plano da consciência. Já o direito, âmbito do foro externo ou da exterioridade, cuida da ação humana depois de exteriorizada. Talvez esta tenha sido a mais importante e primeira distinção entre a esfera jurídica e as demais esferas normativas. A norma jurídica é dotada de exterioridade porque seu objetivo é regular a conduta em sua interação social. Já a norma moral visa regular o comportamento do indivíduo perante si mesmo. Outros filósofos do direito, embora deem outros nomes, mantêm os mesmos argumentos, como é o caso de Giorgio Del Vecchio, que chama a interioridade de subjetividade e a exterioridade de intersubjetividade. Para vocês terem uma ideia da aplicação prática disso, pensem no direito penal.
que, salvo raras exceções, como aquela prevista no artigo 291 do Código Penal, que é possuir petrechos para falsificação de moeda, o crime só passa a ser punível quando se inicia a execução. Vale dizer, quando o agente exterioriza o desejo de cometer o ato ilícito. A segunda dicotomia que eu quero trabalhar com vocês é a dicotomia entre a autonomia e a heteronomia. Vimos que a moral diz respeito ao foro interno, ao próprio indivíduo. Logo, a moral é autônoma, pois independe dos outros para existir e ser praticada. Se formos a algum dicionário, veremos que o adjetivo autônomo diz respeito àquele que é dotado de capacidade para determinar as próprias normas de conduta sem imposições de outrem. Com o direito, a lógica é um pouco diferente. Sabemos que o direito regula as relações de um indivíduo perante indivíduos diferentes. Por isso, dizemos que o direito é heterônomo, pois ele é posto por terceiros. Também, se formos ao dicionário, veremos que o adjetivo heterônomo diz respeito àquele que se sujeita às leis impostas por outros. De fato, o Estado impõe as regras que nós devemos seguir. O Estado é este terceiro, é este outro. A terceira dicotomia que eu quero trabalhar com vocês é a dicotomia entre a incoercibilidade e a coercibilidade. Lá atrás, eu disse que o Estado impõe as regras jurídicas. Logo, nem sempre cumprimos as regras jurídicas porque queremos, mas porque somos obrigados a cumpri-las. Ao direito, não interessa a espontaneidade da conduta, apenas a conduta em si. Por exemplo, pensem nos tributos. Ao Estado não importa que o particular concorde em pagá-los. O que importa é apenas o pagamento, mesmo que este só ocorra quando o indivíduo é forçado a fazê-lo. É claro que o cumprimento pode ser espontâneo, mas o que é diferencial nisso tudo é que o Estado tem um poder de fazer com que as regras sejam cumpridas independentemente se quisermos ou não cumpri-las. Este poder se chama coercitividade. A coercibilidade diz respeito ao uso da força, isto é, a capacidade que o Estado tem de fazer com que as normas sejam cumpridas e respeitadas, independentemente da vontade dos particulares. Mas como a vida não é fácil, não basta ao jovem jurista saber apenas isto. Na verdade, há uma série de teorias que tentam explicar o problema da coercibilidade. Algumas sustentam que o direito nada tem que ver com a força. Estas, evidentemente, são concepções idealistas, no sentido ruim da palavra, como se todas as regras jurídicas fossem cumpridas espontaneamente. Uma segunda concepção, já na tradição positivista, sustenta que o direito é constituído pela soma da norma com a coação, como pensavam Jhering e Kelsen, na Alemanha, e Tobias Barreto, no Brasil. Uma terceira concepção, disseminada no Brasil por Miguel Reale, sustenta que a coação não é efetiva, mas potencial. Logo, direito é a possibilidade do uso da força. Isto porque nem todas as regras jurídicas são dotadas de coercitividade, de que temos exemplo as normas de organização e as normas que dispõem sobre produção de outras normas. Para Reale, é preciso distinguir coerção de coação. Coação é o uso imediato e atual da violência. Já a coerção se funda em um conjunto que Emile Durkheim, em As Regras do Método Sociológico, chama de hábito geral da obediência, pelo que as pessoas obedecem, isto é, aderem às normas, não pelo que elas têm de violência atual, ou seja, coação, mas pela ameaça potencial de violência que as mesmas possuem, o que usamos para definir a coerção. Assim, a moral é uma regra cumprida espontaneamente e, portanto, incompatível com a violência. Logo, a moral é incoercível e o direito é coercível. Por fim, a quarta dicotomia que eu quero trabalhar com vocês é a dicotomia entre a unilateralidade e a bilateralidade. Pelo fato da moral estar no foro interno, ser autônoma e incoercível, ela também é unilateral, na medida em que, em termos de moralidade, o indivíduo só presta contas para ele mesmo. Já o direito é bilateral, já que ele está no foro externo, é heterônomo e coercível. Isto é, sua existência já pressupõe a relação do indivíduo com uma outra pessoa. Em outras palavras, se você está sozinho numa ilha, jovem jurista, você não precisa do direito.
Reale, em Lições Preliminares do Direito, viaja mais fundo ainda e diz que não é qualquer bilateralidade que interessa ao direito, mas o que ele chama de bilateralidade atributiva. A bilateralidade atributiva, quando duas ou mais pessoas se relacionam segundo uma proporção objetiva que as autoriza a pretender ou a fazer garantidamente algo. Isto porque as normas jurídicas se dirigem à conduta na sua interação com o outro, definindo não só direitos, mas também obrigações. É claro que o jovem jurista pode alegar que este critério não seria capaz de distinguir as normas jurídicas de outras normas de conduta social, como a etiqueta e as regras de trato social, pois estas também são dotadas de alteridade e bilateralidade, na medida em que podem ser exigidas pela sociedade. Por exemplo, podem isolar um indivíduo de um grupo ou até ridicularizá-lo. O bullying está aí para comprovar. Mas o traço distintivo entre o direito e as normas de trato social é o fato de que as normas jurídicas têm uma forma estatal de produção, isto é, são positivadas, que é a forma moderna de produção normativa, como vimos nas nossas aulas sobre a dogmatização do direito. As regras de etiqueta e de conduta social, ainda que possam assumir determinadas características das normas jurídicas, em nenhum momento têm o Estado como fonte de sua produção. O máximo que pode existir é uma regulamentação por determinados grupos, mas não com fins gerais, aplicáveis a todos. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e se vocês gostarem e quiserem dar um apoio para o canal, dá um like aqui embaixo, compartilhe nas redes sociais e não deixem de se inscrever no canal do projeto Jovem Jurista. Lembre-se que a videoaula é apenas o início do seu estudo. Para vocês se aprofundarem, consulte as referências que eu deixo aqui na descrição do vídeo. E se você quiser apoiar muito mais o projeto Jovem Jurista, a chegar cada vez mais longe, você pode ser um apoiador do nosso projeto a partir de R$1. R$1 de doação, você já é um apoiador do nosso projeto. Você tem uma série de vantagens. Você pode me ter como um orientador do seu trabalho de conclusão de curso e no nosso sorteio do mês você concorre a um livro. Veja que legal, a partir de R$1 você já pode concorrer a um livro. Mas pô, você pode doar muito mais que R$1, né? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula e tchau!